E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, seja bem-vindo ao nosso Café com Fertilidade, que é o nosso quadro onde a gente responde as perguntas que vocês mandaram pra gente ali no Insta. A gente tem algumas perguntas do TikTok também, então bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Legal, pessoal. Seguinte, a Luana perguntou o seguinte: ômega 3 ajuda para quem está preparando o corpo para a terceira FIV, 38 anos. Bom, o primeiro ponto aqui interessante é o ômega 3 realmente ele é um óleo ali que a gente fala, né, que é derivado ali do peixe, de outras coisas, que são os colesteróis de baixa cadeia, né? O 3, o colesterol de 3 cadeias, de 6, o de 9, basicamente são muito discutidos porque são colesteróis bons ali, as gorduras boas, as que ajudam o corpo a diminuir os níveis de placa de ateroma, tem uma série de benefícios. Então, a primeira resposta é: o ômega 3, sim, ele tem bastante benefício do uso dele em várias situações, né? Para a saúde, a alimentação rica em ômega 3, tudo isso é bom. Então, o primeiro ponto é: eu estou me preparando para uma terceira filha ou estou me preparando para uma gravidez? Em qualquer uma das situações, existe indicação sim de tomar. E aí, claro que você vai depender ali da indicação do médico. Se você for um paciente saudável e que tem alimentação rica nisso, talvez você nem precise repor, mas existe sim uma discussão, porque a gente sabe que não faz mal, então pode sim repor. O segundo ponto da pergunta da Luana é a seguinte: o ômega 3 para se preparar para a terceira FIV. Eu acho que a discussão aqui é bem mais por que as FIVs estão dando ali negativo no caso dela e o que fazer do ponto de vista técnico que realmente vão mudar o resultado da FIV. Assim, o ômega 3 acho que vale a pena na repor, em toda essa discussão que a gente já fez, mas realmente não vai ser ele que vai fazer dar certo a fertilização. Então, preciso olhar as outras coisas, desculpa, para seguir para o tratamento da FIV. Beleza? Vamos lá, ó. Lilian Débora, eu acho que é isso. Perguntou o seguinte: doutor, glicemia basal da curva glicêmica, 2 horas 75 gramas, já vou falar o que é isso, 84. Tá tudo certo, doutor? Vamos lá, a gente evita ficar respondendo muitas perguntas se os exames estão normais ou não, porque realmente o médico não olha só o exame, ele olha uma série de outras coisas. É, mas acho que eu queria falar duas coisas dessa pergunta aqui da Lilian. A primeira: os testes de diabetes na gestação são fundamentais. Eles são feitos de várias formas, mas o mais usual realmente é do açúcar doce, né? O teste de sobrecarga glicose, o teste de tolerância oral à glicose, né, o QTOG, de 75 gramas. Então a grávida vai lá, colhe a glicemia de jejum, toma o açúcar doce e faz uma curva glicêmica em 2 horas. Muitas vezes de meia em meia hora, tem alguns lugares que fazem ali jejum, 1 hora, 2 horas, mas realmente você acompanha numa curva. Acho que um primeiro ponto da Lilian aqui, ela realmente precisava mostrar a curva toda para nós, porque pode ser que a glicemia de jejum dela seja boa, mas ela tem uma sobrecarga 2 horas após o almoço ali, ou após a sobrecarga de glicose muito ruim, alterada, e aí ela pode sim ser considerada diabética na gestação. Acho que o primeiro, respondendo a pergunta dela, sim, 84 é um bom marcador, sim, não é considerado, abaixo de 90. Claro que você precisa olhar o parâmetro do seu laboratório ali, mas sim, 84 é uma boa glicemia de jejum, tá? E o ponto é que ela não mostrou pra gente os outros critérios. E a última coisa que acho que dá para conversar um pouco sobre a pergunta da Lilian é quando fazer os testes de sobrecarga de açúcar. A gente faz ali entre 22 e 24 semanas de idade gestacional para rastrear diabetes. A gente dosa a glicemia de jejum no começo do pré-natal, a gente se certifica que a paciente não é diabética antes de engravidar, e aí o maior pico ali, a maior sobrecarga da gestação está muito próxima de 20, 22, 24 semanas, por isso que a gente faz os testes nesse período, para realmente afastar ali diabetes na gestação. Se a paciente tiver esse teste normal, porque nesse período de 22 semanas é o pico da hiperglicemia, dos contrarreguladores de insulina, a paciente passa no teste, a paciente não vai ter diabetes na gestação, porque a partir daquele momento a glicemia dela tende a ficar estável ou até diminuir, principalmente até porque a paciente começa a perder insuficiência, começa a perder um pouco de função placentária, e tem outros benefícios ali, os hormônios caem um pouquinho, e a paciente acaba não tendo tanto contrarregulador de insulina. Beleza? Última pergunta do café de hoje, então, é a Elinel Santos. A gente até acho que já respondeu uma outra pergunta dela também. Ela perguntou o seguinte: é seguro fazer o exame de paternidade de gravidez?
corre risco de aborto? Aqui tem dois pontos interessantes. A medicina de diagnóstico obstétrica, principalmente no diagnóstico genético da gestação, existiam alguns procedimentos invasivos ali na gestação. Um deles era uma paracentese para um exame chamado de amniocentese. O que é a amniocentese? A gente colocava ali, eu fiz algumas vezes na residência isso, a gente colocava uma agulhinha na barriga da paciente, normalmente 2 centímetros do umbigo, guiada por ultrassom, para tirar um pouquinho de líquido da barriga da paciente. E isso, naquele líquido amniótico, tem um monte de células do nenenzinho. E aí a gente conseguia amplificar esse DNA, colher o sangue ali do marido e da esposa e fazer o teste de paternidade. E você também conseguiria ver um monte de coisas genéticas do embrião. Existiam também as biópsias do vilo corial, biópsias muito próximo da placenta, do cordão umbilical. Esses são todos procedimentos invasivos e sim, esses procedimentos eles estão relacionados ali a alguns riscos de interromper a gestação. Apesar de ser um risco muito, muito, muito pequeno, mas existia. A grande sacada é que a medicina obstétrica ela mudou completamente com o advento da identificação das células fetais livres na circulação materna. Então, esses testes de amplificação do DNA do nenenzinho que está na circulação da mãe, o NIPT, por exemplo, é um dos mais conhecidos, você amplifica, colhe um pouco de sangue da mãe, amplifica o DNA do nenenzinho que é encontrado na mãe, no sangue periférico dela, e aí você consegue fazer vários testes, consegue acompanhar várias coisas, tá bom? Então a gente realmente não indica o exame para biópsia só para fazer paternidade no momento antinatal, né, na gravidez. Mas esses outros testes de sangue vão substituir facilmente esses outros cenários. E de qualquer forma, sempre você pode esperar a criança nascer também. Eu tive alguns casos com os professores da residência, onde não faz diferença nenhuma você esperar a criança nascer e fazer o teste de paternidade ali direto da criança, né? Basicamente é só uma parte jurídica ali entre o casal, que provavelmente não está mais junto, né? Se você está pesquisando ali teste de paternidade, você provavelmente tem alguma discussão conjugal. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria agradecer demais todo mundo que mandou as perguntas. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ajuda demais a gente aqui. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!